Olha, a segurança nas escolas é um assunto que não sai da pauta, né? Mas a questão é, como a gente sai da teoria e transforma de verdade uma escola vulnerável num lugar seguro? Vamos analisar um projeto de intervenção que oferece um roteiro bem prático para construir resiliência e garantir um ambiente de aprendizado sem medo. Então, o que a gente vai analisar hoje é justamente isso, um projeto de intervenção chamado Segurança Escolar em Foco. É uma monografia da Elisângela Catarino de Moraes, com orientação da professora Mônica Vasconcelos Barral Campos. E olha só, é o trabalho de conclusão do curso de especialização em escolas resilientes e educação para redução do risco de desastres, lá da Universidade Federal de Juiz de Fora. Um trabalho super recente, finalizado em 2025, que mergulha a fundo nas estratégias para diminuir os riscos na Escola Professor João Soares da Silva. Bom, e como a gente vai explorar isso? Primeiro, vamos entender o tamanho do problema, o contexto da segurança. Depois, a gente mergulha no plano de ação proposto e na teoria que dá base para tudo isso. E no final, claro, a gente amarra tudo com as principais conclusões. Então, bora começar. Qual é o grande objetivo desse projeto? O ponto central é esse aqui. O projeto se propõe a criar um plano de emergência específico para a escola Professor João Soares da Silva. A meta é clara, né? Transformar um lugar que hoje tem riscos em um ambiente onde o pessoal possa aprender e trabalhar com tranquilidade, sem medo. Ok, mas por que esse projeto era tão necessário? Qual era a urgência? Para entender isso, a gente precisa olhar para a realidade que essa escola lá em Teresina, no Piauí, estava enfrentando. E os números são impressionantes. A própria escola registrava, em média, de 6 a 7 ocorrências de violência por mês. Isso não é só um número numa planilha, né? É uma realidade diária de ameaça para alunos e funcionários. Fica claro que alguma coisa precisava ser feita e rápido. E para a gente ter uma dimensão ainda maior da gravidade, dá uma olhada nessa citação tirada do projeto, ela é bem forte. Mostra que a escola, que deveria ser um porto seguro, estava sendo usada como refúgio, e que às vezes jovens entravam armados ali para se esconder de problemas lá de fora. É uma inversão total do papel da escola. E olha só, o problema não estava isolado dentro dos muros da escola. Os dados do Relatório de Segurança Pública do Piauí de 2024 mostram um cenário mais amplo. A criminalidade na região estava em alta. Ou seja, o que acontecia na escola era, na verdade, um reflexo de um desafio social bem maior. E as consequências de tudo isso? São várias e bem sérias. A gente está falando de alunos faltando, com dificuldade de se engajar. O processo de ensino fica totalmente comprometido. E claro, aquele clima de medo constante que afeta todo mundo, de estudantes a funcionários. Até a própria estrutura da escola sofre com vandalismo. No fim das contas, a missão principal, que é educar, fica em risco. Beleza. Cenário bem complexo, né? E aí, qual é a saída? É exatamente aqui que a gente entra na proposta de intervenção, que é um plano bem estruturado para construir resiliência. E a pergunta que guia tudo é essa aqui. Porque a ideia não era só apagar incêndio, sabe? Responder aos problemas quando eles acontecem. O objetivo era construir, de forma proativa, um ambiente que fosse seguro e, mais do que isso, resiliente, capaz de lidar com os desafios. E a resposta para essa pergunta vem em 5 passos bem definidos. Primeiro, identificar os riscos, ou seja, entender o problema a fundo. Segundo, desenvolver um plano feito sob medida para a realidade daquela escola. Terceiro passo, que é fundamental, treinar a comunidade. Todo mundo tem que estar na mesma página. Depois, claro, implementar as medidas práticas. E por último, um passo que nunca acaba, monitorar e avaliar, para garantir que o plano está funcionando e para ir ajustando o que for preciso. É uma abordagem bem completa, do começo ao fim. E para tudo isso sair do papel, o projeto também detalhou os recursos necessários. A gente está falando de coisas bem concretas mesmo. Câmeras de vigilância, alarmes, uma iluminação melhor, mas também manuais de treinamento, equipamentos para simulação. São ferramentas que transformam a estratégia em ações que todo mundo pode ver. Mas um plano prático, por melhor que seja, precisa ter uma base teórica forte por trás, né? Então vamos entender um pouco dos conceitos acadêmicos e das diretrizes internacionais que dão o alicerce para essa proposta. O conceito-chave aqui é o de educação para redução do risco de desastres. E é legal pensar que isso vai muito além de desastres ambientais. A ideia é preparar a comunidade escolar para reconhecer, prevenir e responder a qualquer tipo de ameaça. Nesse caso específico, o desastre que se quer evitar é a violência. O foco é criar uma cultura de prevenção.
E este quadro ajuda a gente a visualizar os pilares teóricos que sustentam tudo isso. Ele deixa claro que a segurança escolar é uma construção. Depende de várias coisas juntas. De levar a prevenção para dentro do currículo, de seguir guias internacionais importantes como o Marco de Sendai, que é um grande acordo global para a redução de riscos, de melhorar a infraestrutura física e, algo essencial, da colaboração entre a escola e os órgãos de segurança pública. Essa comparação aqui é perfeita para resumir a mudança que o projeto quer provocar. É sair de um estado reativo, aquele em que se vive com medo e só se apaga incêndio, para um estado proativo, um lugar onde a cultura de prevenção, de resiliência, de segurança. O objetivo final não é só gerenciar crises, é fazer com que elas nem aconteçam. Bom, e com isso a gente chega nas considerações finais, para a gente amarrar o valor desse projeto e o que fica de lição. Acho que o ponto mais importante é o seguinte: este trabalho é uma contribuição acadêmica de altíssima qualidade. E por quê? Porque ele não só apresenta uma solução bem fundamentada para um problema local, como também oferece um modelo prático, um passo a passo, que pode ser adaptado e usado por outras escolas que passam por desafios parecidos. Olha, levar conhecimento como este adiante é muito importante para a gente construir escolas mais seguras para todo mundo. Então, se essa análise fez sentido, se é um tema relevante, considere seguir o canal, curtir o conteúdo e compartilhar. É um jeito de ajudar essa informação a chegar em mais gente. E um ponto importante. Essa apresentação que fizemos é uma síntese automatizada do trabalho acadêmico original e foi criada com o apoio de inteligência artificial para a gente conseguir organizar os pontos principais de forma clara. E para a gente fechar, fica uma reflexão no ar, né? Como é que a gente pode, como comunidade, como sociedade, garantir que toda escola seja, de fato, um santuário para o aprendizado, um lugar protegido, onde o futuro possa ser construído com segurança e, principalmente, sem medo?